Bem-vindos! É um prazer estar aqui hoje na presença de grande parte dos colaboradores, diretores, conselheiros da Gasmig e da CEMIG. A companhia está lançando o Painel Gasmig, uma série de eventos com palestras e debates trazendo importantes convidados para falar sobre assuntos relacionados ao nosso negócio. Para a primeira edição, Painel Gasmig, Gás Natural em Pauta, convidamos Simone Araújo, diretora da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, Bruno Armbrust, ex-presidente da Naturgy, e Reinaldo Passanese, presidente da CEMIG. A doutora Simone e o doutor Bruno apresentarão uma visão sobre o mercado de gás nacional, as influências internacionais, a regulação, a abertura do mercado e demais assuntos correlatos. Em seguida, Dr. Reinaldo será o mediador de um debate com os palestrantes e informamos que teremos espaço para perguntas da plateia. Elas devem ser feitas por escrito e enviadas a mim. Antes do início do painel, o Dr. Reinaldo Passanese, presidente da CEMIG, e o Dr. Gilberto Vale, presidente da Gasmig, trarão uma mensagem muito especial aos colaboradores da companhia. Então, primeiramente, convido ao palco para a sua palavra o Dr. Gilberto Vale. Bom dia a todos, obrigado, Márcia. Então, eu gostaria de cumprimentar o Dr. Reinaldo, que é o nosso presidente do conselho, além de ser o presidente da CEMIG, mas para nós é muito importante ser o nosso presidente do conselho, né? O Dr. Bruno, o Dr. Simone, que nos está vendo aqui. Há mais de 2 anos, enfrentamos uma pandemia que provocou mudanças em toda a sociedade. A Covid-19 se tornou um dos maiores desafios para as empresas que tiveram que se adaptar a essas novas tendências. O teletrabalho foi a alternativa encontrada pelas empresas para manter seus empregados e metas pré-estabelecidas. Este painel é uma continuidade dos eventos de retorno dos colaboradores ao trabalho presencial. Retorno este muito bem planejado por diversas áreas da companhia, sempre respeitando as pessoas. É importante dizer que o grande motivador desse painel foi o Dr. Reinaldo, quando nos pediu para se dirigir a todos nós para falar as palavras que ele vai falar daqui a pouco, né? Mas a gente entende que isso está dentro desse contexto maior, que é a volta ao trabalho presencial de uma forma diferente do que a gente vinha fazendo antes, né? Antes era presencial 100%, hoje nós estamos fazendo um presencial híbrido, né? Porque nesses 2 anos a gente aprendeu que trabalhar em casa também pode ser muito produtivo e trazer bons resultados para as companhias. Mesmo diante de tantas adversidades desses 2 anos penosos, né, com muito trabalho, dedicação e compromisso das nossas equipes, a Gasmig continuou crescendo e apresentando robustos resultados. Sem dúvida, somos hoje uma empresa de excelência, reconhecida por um mercado altamente competitivo e exigente. O futuro da nossa companhia é cada vez mais desafiador. Precisamos continuar crescendo com sustentabilidade, respeito ao meio ambiente, boas práticas de governança e, principalmente, buscando atender mais e mais as nossas muitas Minas Gerais. Este é o compromisso que temos que ter com a sociedade. Isso nos fará ainda mais sólidos e atraentes para os acionistas. Afinal, somos uma empresa. É muito bom trabalhar em uma empresa que tem o gás natural como ponte para o futuro. Energia limpa, atributo cada vez mais valorizado por todos. E essa característica precisa se consolidar como fundamental para a atuação da Gasmig na efetivação das suas vendas e para a agregação de valor aos nossos clientes. A Gasmig possui uma grande equipe, grande não no sentido de número, mas sim de valentia, de dedicação, de comprometimento. Uma equipe moída e preparada para enfrentar esses desafios e alcançar os grandes resultados. Por tudo isso, é que eu tenho muito orgulho de fazer parte direta dessa equipe há 3 anos e também por fazer parte do Grupo CEMIG, referência para Minas e para o Brasil, por mais da metade da minha vida. Neste ano, completaremos 36 anos de fundação da Gasmig.
Nesse espírito, gostaria de apresentar para vocês um vídeo bem pequenininho, mas que representa todo esse sentimento. Você conhece bem a Gasmig, a nossa Gasmig. Uma empresa que nasceu há 36 anos e hoje é referência em fornecimento de gás natural. Nossa história é repleta de desafios, conquistas e superações. Visando sempre o horizonte, mirando sempre o futuro. Porque para nós é natural evoluir. Foi pensando e trabalhando assim que crescemos e continuamos expandindo a nossa empresa a cada ano. Recentemente, alcançamos a marca de 70 mil clientes. Um marco na história do gás natural em Minas Gerais. Mas essa evolução nunca seria possível sem a sua participação. Você é uma peça fundamental para o nosso sucesso. Sua dedicação, compromisso e competência para fazer sempre mais. Isso faz toda a diferença. A Gasmig só é a Gasmig que todos conhecem porque você ajudou a escrever essa história. Para nós, é um orgulho enorme contar com você em nosso time. Um time unido, vencedor e que tem ainda uma longa história pela frente. Seguimos juntos, evoluindo sempre. Eu gostaria de parabenizar todos vocês, né, que ajudaram a construir esse patrimônio de Minas Gerais. Obrigado a todos pela presença. Tenho certeza que teremos um evento de altíssimo nível hoje. E eu convido o Dr. Reinaldo para proferir algumas palavras para todos nós aqui. Muito obrigado. Muito bom dia. Tentar fazer um negócio menos formal, né? Tem aqui um discurso, não sei o que, mas acho que não precisa, não. Bom dia a todos e a todas. É um prazer, estou muito feliz de estar aqui podendo dar uma palavra para vocês. Assim, a Gasmig é a nossa menina dos olhos, né? Então, assim, temos que realmente tratar muito bem e nutri-la, né? Para deixar cada vez mais potencial de transformação para Minas. Mas o que eu vou primeiro começar fazendo aqui um agradecimento público ao Pedro, né? O Pedro ficou bastante tempo aqui, vários anos na companhia, então seguramente liderou a companhia, faz parte da história da companhia, então vai aqui o meu agradecimento público ao Pedro Magalhães pelo tempo que ele esteve na companhia, por fazer parte dessa história tão bonita. E eu acho que assim, o que de fato eu quero trazer aqui como a principal mensagem é reafirmar o interesse estratégico da CEMIG no sucesso da Gasmig, né? A CEMIG está passando por um processo muito importante de revisão da sua estratégia. E a revisão da estratégia da CEMIG tem duas palavrinhas muito simples. Uma é focar em Minas e vencer. E a outra é transformar a vida dos mineiros com a nossa energia. Nas duas, é óbvio que a Gasmig está, né? Porque quando a gente fala focar em Minas, a Gasmig é uma empresa cujo território de concessão é o estado de Minas Gerais. Diga-se de passagem, a Gasmig tem um território maior do que a CEMIG, né? Porque a CEMIG não tem 100% do território de Minas Gerais, né? A CEMIG tem 770 municípios, mas o estado tem 800 e pouquinho, né? Mas a Gasmig tem o território todo de Minas Gerais. E isso é uma mudança, obviamente, sobre o que foi o histórico dos últimos anos da CEMIG. A CEMIG investiu muito fora de Minas. A CEMIG investiu na Light, a CEMIG investiu na Renova, a CEMIG investiu em Santo Antônio, a CEMIG investiu em Belo Monte, a CEMIG investiu na Taesa. E o que nós estamos fazendo é saindo desses investimentos. Infelizmente, a maior parte desses investimentos não gerou resultados. Ao contrário, destruiu o valor para a CEMIG. E nós estamos fazendo o processo de desinvestimento, né? Vendemos a participação
que a gente tinha na Light, né? Anunciamos aí a venda da participação na Renova. Por quê? Porque nós estamos focando em Minas, para poder vencer em Minas. E o plano de investimentos da CEMIG são 22,5 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Na verdade, é de 2021 a 2025, então, incluindo o ano passado. A gente está investindo 22,5 bilhões de reais em Minas Gerais. Né? Nesses 22,5 bilhões, tem muitos. Nós temos algo como reservado no planejamento estratégico, 1,5 bilhão para a Gasmig. Então, assim, a Gasmig faz parte da lógica de crescimento da CEMIG, de focar em Minas e vencer. E de usar a energia, que pode ser elétrica, pode vir do gás, para transformar a vida dos mineiros com a nossa energia. Então, eu diria que esse, para mim, é a principal mensagem que eu queria deixar a todos, no sentido da tranquilidade de que Gasmig, sim, é parte do Grupo CEMIG e parte central da estratégia de crescimento da CEMIG. E nós temos uma empresa, como o Gilberto falou aqui, absolutamente renovada, né? Uma empresa que tem uma história linda, mas que ganhou mais, recentemente, 30 anos de concessão. Né? Então, assim, é uma jovem que ganhou mais 30 anos de concessão. 30 anos de concessão, ganhou agora uma revisão tarifária extraordinária, né? Que vai dar muito mais estabilidade. Então, assim, nós temos, sim, um potencial imenso, né? Nós temos um sucesso na área industrial inegável, né? Efetivamente temos uma liderança absoluta na área industrial, comercializamos aí mais de 3 milhões de metros cúbicos por dia, e com capacidade de crescer, porque a rede não está 100% saturada, com capacidade de converter energias poluentes em gás natural, e com muita possibilidade ainda de expansão para novos territórios. Isso no industrial. Depois nós também temos uma avenida de crescimento em GNV e uma avenida de crescimento em residencial. Avenida de crescimento, tanto do ponto de vista de ocupar a capacidade que hoje já existe, como de poder seguir expandindo para novos mercados. Então, eu não vejo, né, assim, de forma nenhuma, tudo isso com saúde financeira e com um contrato de 30 anos. Então, essas são condições absolutamente ideais, tá certo? Eu tenho um contrato que me dá 30 anos, eu tenho saúde financeira, né? Nosso EBITDA da Gasmig chegou quase a 700 milhões no ano passado, que é um número sensacional, né? Dívida líquida EBITDA, um pouquinho mais de uma vez, né? Se eu não me engano, tá certo? Números, é isso mesmo, né? Então, é isso aí, 300 milhões um pouco mais de 300 milhões de lucro líquido. Pessoal, hoje não tem uma apresentação da CEMIG que não tem que pôr um slide sobre a Gasmig. Vocês podem olhar agora nos call de resultados da CEMIG, tem lá um slide sobre o Gasmig, né? E quando a gente olha, a gente está falando de 22,5 bilhões de reais, estamos reservando quase 10%, né? Estamos reservando 1,5 bilhão aqui para a Gasmig. Por quê? Porque nós temos uma avenida de crescimento, porque nós temos estabilidade regulatória e porque nós temos saúde financeira. E, sobretudo, porque temos essa equipe sensacional que está aqui, que já trouxe muito resultado e vai continuar trazendo, né? Então, assim, eu quero aqui realmente deixar os parabéns a cada um que faz parte, cada um e cada uma, porque hoje a gente tem que falar cada um e cada uma, né? E que tenha cada vez mais cada umas, que faz parte dessa história e que vai continuar gerando resultado e melhorando a vida dos mineiros. A gente melhora a vida dos mineiros servindo a indústria de forma... A gente sabe que tem o tema da descarbonização, mas o gás natural seguramente é um combustível melhor do que várias outras fontes,
né? A gente vai melhorar servindo com GNV e a gente vai melhorar a vida das pessoas oferecendo gás natural aí com segurança, né? Que é muito superior aí a outros concorrentes nas residências, né? Então, nós temos esse conjunto inegável, né, de estabilidade regulatória, saúde financeira e interesse estratégico do controlador de seguir crescendo em Minas. E eu, particularmente, né, cheguei aqui há 2 anos e meio, eu virei um apaixonado por Minas, um apaixonado pela CEMIG e um apaixonado pela menina dos olhos da CEMIG, que é a Gasmig, né? E vejo esse brilho nos olhos aqui em cada um da gente seguir essa transformação. Eu diria, gente, que era isso que eu queria passar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de mensagem para vocês. Só, né, obviamente o Bruno vai falar isso, em um mundo que está mudando, porque obviamente que o mundo do gás, né, com todo o tema da liberalização, está mudando. Mas eu diria que a gente tem todas as condições de sair muito melhor e vamos aqui, né, aprender com os especialistas, aprender com o Bruno, aprender com a doutora Simone, e vamos seguir em frente, gente, seguir em frente, ajudando Minas, sendo um orgulho para Minas e transformando a vida das pessoas com aquilo que a gente pode oferecer, que é melhor condições de vida para ele, para todos, né? Ao mesmo tempo garantindo a sustentabilidade e a rentabilidade da companhia. Então, um muitíssimo obrigado a todos e contem aí com o apoio, né, da CEMIG, no sentido da gente efetivamente seguir investindo em ampliação de gasoduto, investindo na área industrial, investindo no residencial, investindo no GNV e, obviamente, fortalecendo a empresa para melhorar, porque nós servimos o povo mineiro e a gente não pode esquecer isso em momento nenhum. Então, com um brilho nos olhos aqui, me despeço, mas um brilho nos olhos de cada um para a gente seguir essa transformação. Muito obrigado. Agradecemos as mensagens dos presidentes da Gasmig, Gilberto Vale, e da CEMIG, Dr. Reinaldo Passanezi. Eu pedi ao Dr. Reinaldo para permanecer no palco, exatamente ocupando a cadeira central, pois ele será o mediador do debate. E eu convido para participar conosco a doutora Simone Araújo, diretora da ANP, que por razões de agenda estará conosco online, né, de forma remota, diretamente do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Convido também ao palco o Dr. Bruno Armbrust, ex-presidente da Naturgy. E para iniciar, então, o painel, eu passo a palavra à doutora Simone. Bom dia, doutor Reinaldo Passanezi. Em nome de quem agradeço ao gentil convite que foi feito à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Agradeço em meu nome pessoalmente, mas agradeço também em nome da nossa diretoria colegiada. Da mesma forma, cumprimento o Gilberto Vale, com quem tive uma breve conversa no início da semana sobre este encontro. Faço uma especial saudação ao meu querido amigo Alexandre Ramos Peixoto, diretor de Relações Institucionais da CEMIG, que me fez o nosso primeiro contato. O Alexandre é um amigo de longa data, mas queria especialmente dirigir um abraço ao Bruno. Bruno é alguém com quem sempre converso quando quero pensar o que será o mercado de gás natural. Então, acho que tê-lo nesse debate junto conosco é, sobretudo, engrandecedor e desafiador. Eu também quero agradecer à nossa equipe técnica aqui da agência e, da mesma forma, a equipe técnica da Gasmig, que conseguiu viabilizar esse novo modelo de participação que a gente está fazendo aqui, mas permitindo que estejamos presentes num encontro tão importante. Mas queria, sobretudo, saudar o corpo técnico da Gasmig, que está com vocês aí presencialmente, e queria aí dirigir um especial abraço. Fazendo aí esse breve preâmbulo, pediria a vocês para me permitir compartilhar uma apresentação. Eu queria comentar com vocês o que pensamos quando viemos trazer esse debate com vocês, tá? A nossa ideia
é a de, basicamente, conversar um pouco onde nós estamos, né? Como chegamos até aqui. Que trajetória nós percorremos ao falar sobre a abertura do mercado de gás natural no Brasil. E aí eu pensei em dividir a minha apresentação em 3 temas. A primeira parte da minha apresentação, eu vou basicamente pensar os aspectos da abertura do mercado de gás natural, onde nós estamos, que caminho nós percorremos. Depois eu queria passar um pouco sobre aquilo que o presidente Reinaldo Passanezi colocou muito bem, a força contida no papel do segmento de distribuição. Ele é central nesse momento de transformação e de abertura do mercado de gás. E, por fim, eu queria fazer uma breve reflexão sobre os aspectos que nós temos da geopolítica. Bom, no segundo slide, que vocês não estão vendo, mas em algum momento vocês vão ver durante a apresentação, a gente conversa um pouco sobre a abertura do mercado, considerando todos os marcos, desde a Constituição de 88. A Constituição de 88 ela é muito importante e eu vou abordar essa questão mais à frente. Aí passamos ali pela Emenda Constitucional número 9 de 95 e a seguir a 5 de 95 também, que fala do Serviço Local de Gás Canalizado, para seguir a gente ter o primeiro movimento da Lei do Gás, que vocês conseguem ver aqui. Esse primeiro movimento da Lei do Gás, ele é em 2009. A seguir, e o Bruno, eu me lembro que foi a oportunidade que eu comecei a interagir com o Bruno, e nesse momento ele trouxe para nós toda a experiência de quem viveu a abertura do mercado europeu. E a gente chegou a um determinado momento, chegamos à conclusão de que essa abertura lá em 2009 ela não foi suficiente para que a gente chegasse no mercado que nós desejávamos, um mercado aberto, dinâmico e competitivo. Então, seguimos nesse processo de reforma e é importante comentar com vocês, eu sei que o Bruno vai tratar disso, que esse é um processo em curso, porque um mercado em rede, de uma indústria de rede, como é a indústria do gás, ele é um mercado que se abre em sucessivas ondas. Então, fizemos ali, ao final de 2018, um grande esforço de, já com base na regulação que nós tínhamos, começarmos a abrir o mercado, mas eu diria que o grande marco, ele se dá a partir já de 2019, com o conjunto de resoluções CNPE, com o termo de cessação de conduta assinado entre o CAD e a Petrobras, mas, sobretudo, o que vocês veem aí acima, no lado direito da apresentação, que foi a sanção da nova Lei do Gás, a Lei 14.134, de 2021, seguida do Decreto 10.712, de 2021 também. E agora nós estamos, assim, saindo do forno, porque agora, no dia 3 de maio, nós tivemos a resolução CNPE, que trata especificamente dos aspectos da transição. Eu pediria para vocês irem para o segundo slide. Ora, todo esse conjunto, ou esse arcabouço institucional que estabelece uma política pública denominada Novo Mercado de Gás, ele tem como principal elemento que possamos construir um mercado aberto, dinâmico, competitivo, e aqui eu queria, sobretudo, destacar a coordenação como um elemento essencial à abertura do mercado. Esta abertura, ela tem, eu diria, 4 pilares relevantes. O pilar da concorrência, o pilar da harmonização entre as regulações estaduais e federal, o pilar da integração setor elétrico e setor de gás, e essa integração dentro da CEMIG e GASMIG é muito relevante, e a remoção de barreiras tributárias. E aí, já passando para o próximo slide, eu queria comentar com vocês 3 elementos centrais. O que se quer é um mercado aberto,
um mercado dinâmico e um mercado competitivo. E guardando esses 3 elementos, eu passaria ao próximo tópico, já pensando o que significa um mercado aberto no próximo slide. Significa, sobretudo, um mercado que não tem barreiras para a entrada de quaisquer agentes, ele não permite que se discrimine o acesso às infraestruturas essenciais, ele requer uma operação inteligente e independente e, de certa maneira, eficiente no transporte de gás, que ele tenha cada vez mais um aprimoramento das regras nos leilões de energia, para que a gente possa exatamente permitir essa transição assinalada pelo presidente Reinaldo, não tenha barreiras tributárias. Ele é dinâmico na medida em que ele vai cada vez mais associar-se a mecanismos de mercados que podem ser contratados em bolsa. Ele vai ter uma transformação digital importante e ele vai preconizar uma menor burocracia. E, da mesma fase, ele vai falar em competitividade, quando ele, sobretudo, permite alternativas de escolha para o consumidor. A seguir, eu queria só fazer um comentário interessante acerca dos dados, e é o próximo slide, de qual é o tamanho do mercado hoje no Brasil. De que mercado nós estamos falando? Nós estamos falando aproximadamente de um mercado na oferta de 98 milhões de metros cúbicos por dia, na demanda de aproximadamente 94 milhões de metros cúbicos por dia, e hoje a Gasmig no mercado nacional, ele corresponde a uma participação entre 5 e 6,4 do tamanho do mercado nacional, a depender se você considerar ou não a geração termoelétrica como parâmetro. Quando você insere o gás térmico, você está falando de 5%, quando você está fora, você tira o gás térmico, está falando de 6,4%. E aí eu queria comentar de alguns avanços, sobretudo avanços da própria Gasmig. Ou seja, nós tivemos o ano de 2022, ele continua sendo um ano extremamente desafiador. E quando nós passamos para o próximo slide, nós vemos com clareza que nós temos algumas notícias importantes que precisam ser dadas, né? A primeira delas é que hoje nós já temos novos carregadores na malha, ou seja, novos atores ofertando gás na malha de transporte nacional. E isso significa competição. Se você considerar a malha da TAG, que é uma malha relevante, né, que é uma malha espichada, que é uma malha que liga o Sudeste ao Nordeste, você já tem 20% da capacidade de transporte carregada com outros carregadores que não a própria Petrobras. Já está surgindo um mercado secundário e o estado de Minas tem essa característica, tem um potencial muito importante para que você possa ter uma oferta de gás advinda dos próprios consumidores livres, a exemplo do que acontece com a produção de fertilizantes na Procgel em Sergipe. Nós já temos esse conjunto de outros atores, além do incumbente, já oferecem gás a um preço 11% inferior ao preço da Petrobras, mas, sobretudo, a Gasmig adotou medidas necessárias para contratar cerca de 300 mil metros cúbicos dia até o final desse ano, em condições bastante competitivas. Nós já temos uma expectativa de expansão, e passaria para o slide seguinte, para que a gente possa trazer o gás do pré-sal à malha de transporte, e para isso a expectativa é que no início do ano que vem possamos trazer gás por meio do gasoduto Itaboraí-Guapimirim a partir da Rota 3. Nós já temos um processo de interligação entre as malhas da TAG e a malha da NTS, especialmente no município de Macaé, e nós já começamos a sinalizar uma primeira interconexão de terminais privados de GNL, a exemplo do que acontece com o terminal privado de propriedade da Celsa em Sergipe, que já se interliga à malha a partir de um processo de expansão dessa malha, e a nossa expectativa é que isso possa ocorrer ali em março de 24. Aqui, nesse próximo slide, presidente Bruno e todo o corpo técnico da
Gasmig. Aqui a gente queria fazer, eu diria assim, um compromisso público, né, do que vamos entregar como regulador ao longo da nossa agenda regulatória neste ano de 2022 e de 2023. E importante dizer que essa apresentação ficará disponibilizada para vocês. Então, o que nós temos? Nós temos os critérios de autonomia e independência do transportador, nós temos o modelo conceitual do mercado de gás que reconhece as novas nuances da comercialização de gás nesse cenário de abertura do mercado. Um elemento essencial para um segmento como o segmento de distribuição, que é a definição de tarifas e receitas máximas, e o aspecto de acesso a infraestruturas essenciais, o acesso de terceiros, que é fundamental nesse ambiente de abertura de mercado. Seguindo, a gente tem ali uma série de novas tarefas que estarão à responsabilidade da ANP, a exemplo dos aspectos do gestor de mercado, que vai fazer esse papel de integração da malha de transporte de gás, os códigos comuns de rede, que vão ser essenciais não só para o transporte, mas também para fazer o que a gente chama de interoperabilidade entre as malhas de transporte e as malhas de distribuição, a publicização de informações sobre as atividades essenciais e dois elementos que são fundamentais e que o Bruno foi extremamente inspirador para nós nessa discussão, que é o gas release, que é a liberação de gás em situações em que você ainda tem um mercado muito dominado ou um mercado relevante ainda ocupado por um único agente, e o seu consequente capacity release, que nós estamos falando de capacidade de transporte que estará associada a essa liberação de molécula. A seguir, no próximo slide, nós estamos falando ali de algumas novidades que tem um reflexo importante. A primeira delas é o lançamento do Programa Nacional de Uso Sustentável de Biometano, que vai ajudar na interiorização do gás natural. O Programa Nacional de Fertilizantes, que tem o gás natural como matéria-prima, sobretudo, e que isso já se consolida na reativação das fábricas de fertilizantes de Sergipe e Bahia, e um recente edital lançado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, oferecendo 15 milhões de reais para desenvolvimento de projetos em 5 eixos principais para o aproveitamento econômico do gás natural produzido no pré-sal. E aí eu queria começar a pensar em fechar essa primeira sessão, como eu comentei, falando aí a seguir dessa recente resolução que saiu do forno agora no dia 3 de maio, a resolução 3 de 2022 do CNPE, que fala das diretrizes estratégicas para o mercado, o desenho do novo mercado de gás, e que busca uma transição segura e adequada, mantendo o funcionamento adequado do setor, dando previsão, dando previsibilidade, dando segurança jurídica, assegurando o respeito aos contratos existentes. Quem quer atrair investimento precisa respeitar os contratos existentes. E, de novo, preconiza 3 elementos: o acesso às infraestruturas, a ampliação do acesso ao transporte de gás e, sobretudo, a harmonização entre os estados e a União do ponto de vista regulatório. E eu queria, de novo, presidente, usar um pedacinho da sua fala e falar da relevância de termos estabilidade regulatória. O mercado de gás no mundo, e o Brasil não é diferente, ele é um mercado, por ser uma indústria de rede, complexo. Mas, aqui no Brasil, a gente tem um aspecto especial, singular, que está no próximo slide, que é esse compartilhamento de regulação. Então, nós temos uma parte da indústria regulada em monopólio da União e uma parte da indústria regulada em monopólio dos estados. De forma um pouco mais didática, no próximo slide, a gente vê com clareza quais são, no próximo slide, por favor,
as atividades que estão claramente indicadas, se puder, isso. E aqui eu ressalto o potencial dos serviços locais de gás canalizado, não deixando de chamar algumas diferenças, né? Nós estamos falando de um lado em atividade econômica no monopólio da União e do outro em serviço público, mas deixando claro o que está muito bem preconizado na Constituição, que deixa claro que cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado. Indo a seguir, eu acho que a gente tem que lembrar qual é o fundamental papel dos estados nesse processo de reforma, sinalizando, na verdade, que a gente tem diversos instrumentos, mas, sobretudo, o instrumento do Pacto Nacional. E aí, no slide seguinte, se vocês me permitem, eu já falaria um pouco sobre alguns aspectos que eu considero que vão ser, digamos assim, o grande elemento que vai nos permitir fazer com que essa reforma, de fato, chegue àquele que todos nós queremos, de alguma maneira, e como dever de ofício proteger o consumidor. Então, o primeiro aspecto é a compatibilização operacional entre as redes, ampliar significativamente os contratos de uso da rede de distribuição, simplificar esses acessos à rede de distribuição, isso é muito importante. É natural que os agentes estejam interessados em focar no seu core business, então, portanto, há um potencial de oferta de serviços competitivos, de serviço local de gás canalizado, serviço de distribuição. É importante avançar na regulação dos supridores varejistas e os estados têm um papel fundamental, que é a eliminação de barreiras. E aí a gente vai olhar o que seriam esses objetivos dessa harmonização no slide seguinte. Seria, sobretudo, aumentar o benefício aos consumidores, como eu comentei, simplificar o ambiente de negócios, aproveitar sinergias, compartilhar regras e aperfeiçoar normas tributárias. Tudo isso com fins de desenvolver o mercado de gás e, ao final, a própria economia. E esses mecanismos seriam, do ponto de vista do governo federal, diretrizes emanadas pela ANP e um pacto nacional que seria um compromisso por parte do poder concedente e do regulador com o poder concedente e regulação estaduais. A seguir, já concluindo essa etapa, eu falaria daquilo que a gente acha fundamental trazer a essa discussão, que é o primeiro esforço que já foi feito com a ANP de estabelecer um manual orientativo de boas práticas regulatórias, exatamente para contribuir com esse processo de harmonização. Bom, não queria deixar de passar, e já indo aos meus slides finais, de abordar os aspectos da situação geopolítica mundial, né? Nós estamos vivendo aí um conflito deflagrado no continente europeu. Isso nos fez, como regulador, olhar com atenção os aspectos de competitividade, especialmente do gás natural. O gás natural é um combustível de substituição. Então, olhamos esses aspectos da competitividade, mas, sobretudo, olhamos o aspecto do abastecimento nacional, que é um dever do regulador federal. Assim, aqui estamos participando do Comitê Setorial de Monitoramento de Suprimento Nacional de Combustíveis e Biocombustíveis, de modo que possamos contribuir com esse gerenciamento e intensificar o monitoramento da conjuntura energética corrente, a fim de que possamos ali, de forma antecipada, trazer aí os elementos que nos permitem assegurar que o Brasil continuará suprido de gás e nos permite aí enfrentar os grandes desafios, que é exatamente esses aspectos de suprimento e de competitividade do gás em face desse conflito deflagrado no continente europeu. E aí, já fazendo as minhas considerações finais,
eu queria comentar que nós estamos falando aí de um mercado aberto, dinâmico, competitivo e coordenado. Então, por isso é que, no âmbito do regulador, presidente, nós valorizamos muito encontros como esse. Infelizmente, não pudemos estar presencialmente, mas esperamos ter a oportunidade de ir e presencialmente a Gasmig para conversar sobre isso. Nós temos uma transformação efetivamente sem precedentes, né? Eu diria que é a primeira abertura efetiva do mercado de gás natural, é uma reforma em curso. Nós consideramos que nós temos ali uma agenda regulatória muito forte e, como reguladores, federais, nós estamos completamente cientes que a velocidade dessas mudanças e muito dependerá da capacidade de resposta da ANP, e para isso eu falo aqui também em nome da diretoria colegiada, há um compromisso e um senso de urgência para que possamos contribuir muito rapidamente com esse processo de transição. Nós temos condições de lidar com a transição e eu não queria deixar de ressaltar na minha última mensagem que o Estado ele tem participação fundamental na concretização do novo mercado de gás. Obrigada, são essas as minhas considerações. Queria agradecer muitíssimo por essa oportunidade e fico aqui à disposição do presidente para eventuais questões. Muito obrigada. Agradecemos imensamente a doutora Simone por sua apresentação e dando sequência ao painel, então passamos a palavra agora ao doutor Bruno Armbrust. Bem, bom dia a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer ao presidente Reinaldo da CEMIG, com quem eu tive o prazer de estar há cerca de 15 dias num seminário em Lisboa, que se tratava da regulação estatal, né? Agradecer ao Gilberto pelo convite e dizer que eu me sinto muito à vontade aqui. Quer dizer, eu tenho muito carinho pela Gasmig, quase, eu comentava com o presidente, quase nos tornamos sócios, né? Uma pena que não, mas eu aconselhava ele agora, conversando há alguns minutos, que hoje a CEMIG tem mais valor com a Gasmig dentro dela do que sem a Gasmig. Então, a gente tem um exemplo que a Repsol era sócia da Gás Natural, saiu e hoje está voltando a captar clientes lá na Espanha, porque ela viu que o mercado de gás natural é importante. Uma saudação toda especial a Simone. Eu acho que todos reconhecem que lá aquela lei de 2009 acabou não saindo, apesar do esforço tremendo que foi feito, mas talvez não fosse o momento, né? Perdemos 10 anos, mas essa que saiu agora, realmente, a Simone assim, foi muito importante para que isso ocorresse. Todo o diálogo que houve com todos os agentes da cadeia. Eu já tive, Simone, do outro lado, também fui presidente da SEG, ainda estatal, né? E sei que lidar com um congresso para aprovar uma lei do gás não deve ter sido um trabalho muito fácil, mas, assim, realmente você está de parabéns. Eu, essa semana, vendo essa resolução do CNPE, Simone, me deu um otimismo muito grande. Eu trago até aqui no final, vou repetir alguns pontos da resolução, e eu acho que isso dá um norte, dá realmente um norte. E eu só fazer uma brincadeira, Simone, com você, a gente convive há muito tempo, você concluiu a lei, foi aprovada, foi para a ANP para trabalhar nas medidas infralegais. Feito isso, acho que você poderia ir para a Petrobras para evitar que o monopolista criasse barreiras para a abertura do mercado. Aí fecharia o teu trabalho, você poderia ir para casa, ficar tranquila, sem problema nenhum. Porque hoje a gente vê realmente, sem nenhuma crítica, a Petrobras é uma grande empresa, mas a gente vê a tentativa de firmar contratos de muito longo prazo. Assim, eu tenho criticado. No outro dia eu estive na Petrobras falando com o Rodrigo, com o Álvaro,
e eu sei que a conjuntura é complexa, né? A guerra da Ucrânia trouxe uma série de fatores realmente complicadores, né? Mas realmente isso aconteceu na Itália, quando eu tive a Eni tentando, o governo, o regulador tentando abrir o mercado, e a Eni botando as barreiras. Na Espanha também, a gás natural fenosa, hoje a Naturgy também, e isso é normal. Isso não, o monopolista não gosta de um processo de abertura do mercado e de uma regulação voltada para a competição. Então, isso é normal. E aí, ter a Simone lá na NP, eu acho que, nesse momento, é muito positivo. É muito positivo, sim. Bem, entrando já na apresentação, eu faria a sua apresentação, Simone, mas vou fazer a minha, mas ficaria muito confortável de fazer a sua. Eu vou falar um pouco, talvez, da minha experiência, e se a gente olha essa resolução desses últimos dias do CNPE, na verdade, o caminho é esse, o norte é esse. Quer dizer, eu acho que a gente tem tudo para fazer um processo de abertura do mercado. Eu vou mostrar como foi na Europa, não foi rápido também, Reinaldo. E ainda hoje, né? Ainda hoje, o regulador, que lá é diferente. A Europa é diferente, né? A gente tem produção nacional. Lá, a maior parte é importado, né? Então, é um pouco diferente, né? Mas, assim, eu acho que esse momento realmente é um momento complexo, mas eu vou falar um pouco rapidamente para entender que esse processo não é rápido. Pode passar, por favor. Então, eu queria, antes de mais nada, falar assim, só remarcar os objetivos de um processo de abertura de liberação do mercado do gás. Quer dizer, o objetivo é disponibilizar ao cliente final, e aí, Simone, é uma crítica que eu tenho feito, né? Quer dizer, que realmente a concorrência surgiu do lado da oferta, mas ela não chegou no cliente final, ela parou nas distribuidoras. Mas a gente vai chegar lá. Então, assim, disponibilizar ao cliente final um fornecimento seguro a preços competitivos, ampliando a possibilidade real dos consumidores elegerem seu fornecedor com ganhos de eficiência. E garantir a rentabilidade suficiente dos agentes para ampliar as infraestruturas, né? A gente tem um potencial enorme de crescimento desse mercado. A gente vê aí Minas com 70 mil clientes, assim, tem um universo de crescimento impressionante. Pode passar, por favor. E os fundamentos? Os fundamentos, quer dizer, é deixar claro, a liberalização não é sinônimo de regulação, e sim uma mudança de filosofia rumo a regulação orientada para a concorrência. Quer dizer, trata-se de encontrar um equilíbrio entre a maior concorrência, a transparência e a necessidade de regulação que a gente vê nessa resolução do no CNPE. Por favor. Pode passar. Bem, então aí, só para exemplificar claramente, quer dizer, aí seriam as cadeias, né, do setor do gás, né, desde a produção, a importação, até chegar lá à venda ao cliente final. E que a gente vê as duas pontas, né, a produção e a importação e a comercialização, que ela se dá em condições... Simone, você está vendo a apresentação aí ou não? Estou vendo muito bem. Tá. Perfeitamente. Muito então, obrigada. essas duas pontas são condições de mercado. A eficiência se obtém mediante a concorrência, a existência de distintos comercializadores. Já as duas do meio, né, o transporte e a distribuição, que aqui, como a Simone falou, a gente tem dois âmbitos regulatórios, que isso traz uma complexidade para o país maior do que outros países, né, que é você ter o upstream, o midstream regulado pela ANP e o downstream pelas agências estaduais que, de certa forma, não têm ainda uma harmonização. Mas, a princípio, essas duas atividades, quando eu chamo transporte, quando me refiro ao transporte, eu me refiro não só ao transporte de escoamento pelos gasodutos, mas também terminais de GNL, conexões internacionais e armazenamento, que são atividades que podem ser consideradas tipicamente reguladas, né? E a distribuição, né, que é o que a Gasmig faz, e aí são monopólios naturais, né, que a gente fala. Então, a princípio, uma única empresa poderia satisfazer toda a demanda de forma mais eficiente. Quer dizer, recentemente a gente viu uma crítica ao fato da COSAN
está comprando os ativos da Gaspetro, né, que isso ia criar um monopólio, um novo monopólio, trocar o monopólio da Petrobras pelo monopólio da Cosan. Quer dizer, tem uma diferença muito grande que a Compass não tem uma participação de mercado de comercialização muito baixa. E a questão de negócio regulado, se separado claramente essas atividades e for bem regulado, eu não vejo maiores problemas. Mas, então, guardando aí essa visão desse slide, a gente vai para frente um pouco. Então, assim, na União Europeia, a década de 90 foi um período que se produziu em muitos países, quer dizer, aqui se falava, pô, se tiver o Mercosul, a gente pode ter uma diretriz para o Mercosul. Bem, não aconteceu o Mercosul, mas lá tem a Comissão Europeia, então se decidiu lá na década de 90, 98, que em muitos países iria se impulsionar a liberalização de alguns setores da economia que haviam estado sujeitos a estruturas de monopólio, inclusive a eletricidade, não só o gás. Pode passar. Aí, em 98, a diretiva da Comissão Europeia foi o primeiro passo nesse caminho para a liberalização. A diretiva estabelecia a obrigação dos Estados-membros, né, de abrirem seus mercados para a concorrência. Quer dizer, não era nem só dentro do país, mas dentro da União Europeia. E indicou um calendário, né, para que os consumidores pudessem, de forma gradual, eleger o seu fornecedor. Aí, lá em 2003, as barreiras foram sendo criadas, né, pelos monopolistas, cada um no seu país. Então, lá em 2003, se percebeu que não estava indo no ritmo adequado, né? A gente está falando aí de 5 anos, né? Então, como a Simone falou, a lei do gás tem 1 ano, né? Já está se produzindo muitas ações. E assim, a ANP vai ter muito trabalho ainda, o governo vai ter muito trabalho ainda, mas assim, o mercado, os agentes têm que estar conscientes de que tem muito trabalho pela frente, mas que o trabalho precisa ser feito. Então, veio a nova diretiva no sentido de acelerar o processo de liberalização do mercado de gás, fixando uma data limite. Aí fixou uma data limite, bem, como a coisa não avançava, para que todos os consumidores na União Europeia pudessem eleger o seu fornecedor. Lá, ao contrário daqui, aqui a lei, isso é uma coisa que até eu defendia, né, Simone sabe disso, que teria que ser obrigatório o cliente contratar direto com o comercializador no ambiente livre, né? Na Europa há obrigatoriedade, aqui não. Mas isso não cria dificuldades para se avançar, né? Então, lá em 2003, a maior parte dos países membros da União Europeia já alcançava a significativa liberalização do seu mercado. O alcance da plena elegibilidade de todos os consumidores seguiu um processo gradual e efetivo, né, de migração. Eu vou explicar aqui um pouco uma linha de tempo para se ver. O importante é que, na metade da década passada, a gente começou lá em 98 e a gente está falando agora já na década passada. Quer dizer, então, já tem processo de mais de 10 anos. Mas, em 10 anos, você chegou a 90% dos clientes negociando no mercado livre de gás e energia. Inclusive, eu comentava aqui há pouco, na minha etapa lá da Itália, a gente não só comercializava, como também tinha distribuidoras. E a gente tinha distribuidoras e tinha separação societária efetiva. Tinha distribuidora que cuidava da rede e tinha comercializadora que cuidava de comprar e vender gás. E a gente começou a ser atacado pela Enel, que comercializava gás e tinha ativos lá na Sicília, e ela fazia oferta de gás e energia. Isso, vocês têm aqui a CEMIG com a Gasmig, tem aí uma condição muito interessante na comercialização, esse mercado indo, pouco a pouco se abrindo, tem uma posição muito interessante de fazer oferta de gás e energia, porque estão nas duas pontas. Por isso que eu falei no início, olha, a CEMIG com a Gasmig vale mais do que sem a Gasmig, né? Então, lá em 2009, aí o Parlamento Europeu, ele soltou também uma diretiva em que ele falava assim, que sem a separação das atividades de rede e de comercialização, quer dizer, separação efetiva, haveria sempre um risco de discriminação, não só na exploração da rede, mas também no incentivo a empresas verticalmente integradas de investirem na rede, né, com garantias, né? Pode passar, por favor.
Então, foram impostas restrições societárias frente à concentração e limite de participação máxima de um único comercializador. Cada país trabalha de uma forma diferente, alguns têm uns mecanismos lá de metas, outras definem percentuais, mas se definiu um objetivo. Olha, eu não quero que mais de um comercializador tenha mais do que 40% ou 50%. Hoje, na Espanha, por exemplo, tem mais de 40 comercializadores, inclusive lá tem uma situação que tem a comercialização maiorista, que são comercializadores que vendem para grandes indústrias termoelétricas ou, eventualmente, para uma distribuidora, e tem os minoristas, que pegam volumes pequenos e vão comercializar para residência, comércio, pequena indústria. Nesse sentido, até me veio aqui, eu me lembrei agora, parabenizar a Gasmig por esse contrato com a Galp de 300 mil metros cúbicos. Eu, como carioca, fiquei muito chateado, porque esse gás é produzido no pré-sal de Santos, escoa, salvo engano, pelo terminal de Cabiúnas, em Macaé, e vem para Minas a um preço melhor, e o Rio não conseguiu. Vocês passaram a perna no Rio, né? Mas parabéns para vocês. Bem, então as distribuidoras tiveram que promover a separação societária. Hoje eu vou falar aqui, mas, por exemplo, eu vou deixar mais assim, eu falo mais na frente, mas é importante, às vezes, uma briga que eu tinha muito lá dentro da Begás, quando eu falava que, até pela minha experiência, eu falava, olha, pessoal, a gente tem que cuidar da distribuição. A margem da distribuidora vem da atividade de rede, como das distribuidoras de eletricidade vem da linha. Muitas vezes, a comercialização pode se configurar até num risco, né? Olha, a gente tem que cuidar para que não possa existir um bypass físico. A comercialização não tem problema, a gente tem que cuidar disso. E fui falando. Bem, de certa forma, hoje, em alguns casos, está acontecendo. A comercialização, eventualmente, até você elimina, por exemplo, dependendo da área, perdas que você pode ter que você não consegue repassar para a tua tarifa. Então, assim, isso a gente tem que ter muito, assim, aqui, qualquer distribuidor, muito claro. A remuneração, esse EBITDA maravilhoso, parabéns a vocês, vem da margem do negócio de movimentação de gás nas redes. Pode passar. Então, assim, eu vou falar um pouco do exemplo espanhol, porque, embora eu tenha ficado na Itália, mas eu estava subordinado ao diretor-geral da Europa, que ficava na Espanha, então acompanhei muito o caso espanhol. Então, lá, nesse processo de separação entre distribuição e comercialização, antes funcionava como aqui. Tinham quatro grupos, Natos, Iberdrola, Endesa e EDP, que eram distribuidores. Quer dizer, eles vendiam o gás, a molécula, e também movimentavam na rede. O cliente final era um desses quatro. O que a regulação lá falou? Olha, vocês vão separar, vão ter a comercializadora, que chamaram de último recurso, cada um desses quatro teve, e vocês passam a vender para os clientes finais que não migrarem, vão continuar ofertando para os clientes finais que não migrarem para o Mercado Livre, de uma tarifa de último recurso que era assim, por meio de leilões, né? Agora, cada um desses quatro também pôde criar sua comercializadora para o Mercado Livre. Então, esses quatro ainda hoje tem duas comercializadoras. Uma do mercado regulado, porque tem clientes hoje que até hoje são regulados, não querem, mas regulados de uma comercializadora, não querem migrar. E esses quatro, eles são obrigados, eventualmente, se algum cliente migra para o Mercado Livre e quer voltar por alguma razão, eles são obrigados a receber mais clientes pequenos, residenciais e pequeno comércio. Então, assim, isso é uma coisa, a Simone sabe, não está muito bem resolvido, até porque tem essa questão da legislação, né? Quem cuida disso? É a ANP, são os reguladores estaduais, quer dizer, isso é realmente um elemento complicador, mas isso em algum momento vai ter que ser abordado. Então, eu entendo que o papel da ANP é um pouco buscar aí, né, essa harmonização, interagindo com os reguladores. Pode passar. Isso foi o que eu comentei, né? Quer dizer, que se criou a tarifa de último recurso, exatamente para proteger os clientes menores.
e essa tarifa vem de leilões, que são realizados com a supervisão da Comissão Nacional de Mercado e Competência. Reinaldo, a gente discute muito, né, a gente conversou muito lá em Lisboa sobre regulação estatal, e assim, não existe um modelo único. Lá na Itália, a concessão da distribuição de gás era municipal, mas quem regulava tarifas era o regulador de gás e energia. Na Espanha, o regulador regula tudo. Esse Conselho Nacional de Mercado e Competência, ele regula telecomunicações, energia, gás, inclusive o CAD está lá dentro. Quer dizer, existe uma tendência no mundo de você ter o CAD junto com reguladores setoriais também, né? Que isso também confere agilidade. Então, muito rapidamente, né, no caso espanhol, começa lá em 98, em 2000 tem o Gás Release, que a Simone comentou, em 2001 as tarifas de acesso são reguladas, de infraestrutura, reforça a independência da Enagás, que é que opera os terminais GNL lá em 2004, 2002, 2004, 80% do mercado de gás. A Espanha foi um caso de sucesso, de abertura, né? Você vê, em pouco mais de 6 anos, já tinha 80% dos clientes negociando no ambiente livre, né? 11 comercializadores, hoje tem mais de 50. Pode passar. Em 2005, essa é uma questão também que tem uma polêmica muito grande. O setor elétrico tem o ONS, que funciona muito bem, eu acho que é até uma garantia, eu acho que para o sistema. Às vezes se interpretava, quando a gente falava, Simone, de gestor técnico do sistema, se quer criar uma estrutura estatal. Não, o gestor técnico do sistema pode ser a própria NTS e a TAG e a TBG, com uma governança específica, uma sala do lado, assim, mas isso é importante, porque a gente já viveu, inclusive eu escrevi um artigo recentemente sobre a questão da guerra da Ucrânia, que as crises ocorrem e nunca batem a porta, né? Então, a gente já teve lá atrás da Bolívia, agora o da Ucrânia traz reflexos, não só de preço, mas eventualmente na Argentina eles compraram para o inverno, agora fizeram um leilão lá, uma licitação para 10 cargas de GNL, só ofertaram 9, é um preço enorme. Então, esse ano, felizmente, a gente está com uma situação de reservatórios boa, mas isso no ano passado poderia eventualmente, se a situação do ano passado fosse agora, além do preço alto, poderia eventualmente não ter um cargo. Eu tive uma situação na Itália, que parte do gás a gente comprava o GNL, e num dado momento houve um frio extremo em 2005, e o meu fornecedor de GNL falou, não vou te entregar. Ele preferiu pagar a multa e vender mais caro. E hoje, na Europa, Simone, tem comercializadores que estão preferindo pagar a multa e não entregar e vender mais caro. Então, assim, esse processo inicial de abertura, assim, um monitoramento assim, constante, permanente da ANP, é muito importante. Eu vou citar um outro exemplo. Eu acho que quem da Gasmig teve aí negociando contratos no final do ano passado, deve ter recebido ofertas de HeliHub, de JKM, de TTF, que é o hub lá holandês, e era uma situação ainda normal. Pô, o HeliHub dobrou de preço, o TTF foi 3 vezes mais. Imagina se vocês tivessem assinado um contrato, né, com o TTF, aí vem a guerra da Ucrânia lá, e de repente o gás é 3 vezes mais caro. Aí tem um vizinho aqui que esse contratou a Brent, já não subiu tanto. Então, assim, esse processo de abertura tem que ser feito com muita cautela e com muito monitoramento, não tomar decisões afoitas, e eu acho que tem que buscar a diversificação da oferta, mas tem que ir com muito cuidado. Então, só passando rápido, assim, para também não me alongar, quer dizer, não, o anterior, só um instantinho. Então, sistematicamente lá fora, se avalia o grau de abertura do mercado e se vê se é necessário novas medidas. Isso, a Simone, eu acho que devia me achar até chato. Cada vez que eu encontrava com ela, Simone, lá eles fazem uma reunião anual, o regulador vem, o que funcionou, o que não funcionou, propondo novas medidas. Isso eu bato muito, que eu vejo que isso funcionava, né? Isso você te permite não deixar acumular
coisas que você vai fazendo, pequenas coisas, são mais simples, né? Pode passar, por favor. Então, aí é mais ou menos o quadro como funciona lá fora, né? Aqui ainda não está funcionando assim. Lá você tem a estrutura, o fluxo físico é fornecimento, entra no transporte, entra na área de distribuição e vai ou para o cliente regulado ou para o cliente físico. Mas o fluxo comercial, a comercializadora, ela compra o gás ou ela importa o gás e ela vende o gás para o cliente final. E ela contrata de uma forma transparente, por leilões eletrônicos, por tudo, o transporte, a distribuição, o fio, o duto, né? E isso, inclusive na fatura final, vem tudo isso vem no conceito de pedágio, como se fosse um pedágio, como se fosse alguém que passa, um produtor que vai entregar o produto, tem que pagar um pedágio na estrada. Isso hoje não é assim. Hoje, um cliente livre, se quisesse comprar gás diretamente a um comercializador, ele teria que, eventualmente, até contratar transporte, contratar distribuição, quer dizer, ainda isso. Agora, é fato que aí tem a questão do conflito entre regulação federal e regulação estadual, mas é algo que, se a gente quer ir para um mercado aberto, como ocorre na maior parte dos países, isso vai ter que ser enfrentado em algum momento. Então, você tem de um lado a comercializadora livre, do outro a comercializadora de último recurso. Então, é assim que funciona. E hoje o fluxo aqui, pelo que está, digamos, funcionando, não está acontecendo assim, nem quando é o caso de um cliente livre, que ele tem que fazer a gestão Lá para se ter um exemplo, lá fora, Reinaldo, por exemplo, lá, se eu tinha um cliente que eu importava gás e vendia para um cliente final. Inclusive, tinha um cliente que eram 3 fornecedores, sabe? Estavam nós, a N, mais um outro. Então, mas tinha um cliente que eu não estava vendendo. Aí, de repente, eu vendi o gás para ele. Eu ia no ministério, comunicava, olha, eu contratei esse cliente, o gás vai entrar nesse ponto de entrada, está aqui o contrato ou de importação, a garantia física que eu vou ter esse produto. Ele ia lá, a capacidade de transporte, que era do anterior comercializador, passava automaticamente para mim. É aquilo que a gente chama de usar o CD, né? Usar o CD, a capacidade é para o cliente final, não é para o comercializador, não é para o carregador. Então, assim, são pequenas coisas que eu entendo que são fáceis e medidas infralegais de serem resolvidas. Algum tem essa questão da dualidade regulatória, mas eu acho que a Simone lá é uma garantia de que essas coisas vão aí pouco a pouco sendo resolvidas. Pode passar. Bem, aí, rapidamente, a Simone, isso está tudo na resolução do CNPE, mas eu separei algumas coisas que eu acho que seria importante serem abordadas no curto, médio prazo, né? Quer dizer, que a separação das atividades, a separação efetiva das atividades reguladas e não reguladas, a questão tarifa entrada e saída está começando a ser resolvida, mas ainda não está 100% resolvido. A harmonização da regulação dos estados, eu entendo que isso tem que ser resolvido, até para o bem do próprio estado, né? Quem não tiver um mercado livre bem regulado no seu estado pode eventualmente perder algum investimento para outro que já esteja regulado. E o gestor técnico do sistema, de alguma maneira, isso tem que ser resolvido. Assim. Eu acabei não falando, eu me perdi aqui na minha fala, mas eu estava falando do inverno extremo que eu passei lá na Itália e faltou gás. Só que tinha armazenamento subterrâneo. E era impressionante que se sabia exatamente o que ia fazer. Olha, chegou um nível do armazenamento, lá tinha um armazenamento estratégico, que era do governo, que você pagava por isso, e tinha de modulação. Então, a cada nível que ia ficando mais crítico, já se sabia, olha, os clientes bicombustível, a partir de amanhã, mudam para outro combustível. E assim sucessivamente. E até chegava um ponto de, tem que diminuir a temperatura da calefação. E assim, se sabia exatamente o que ia fazer. Simone, isso não é de hoje. Hoje, se tiver algum problema, eu acho que a gente tem que improvisar.
como a gente... Porque nunca se fez um plano de contingência para o setor do gás. Então, acho que isso... Eu acho que é aquele negócio do importante que vira urgente se não tratado, né? Eu acho que isso é um ponto assim, que é muito importante de ser feito. A outra questão da limitação de concentração, acesso não discriminatório, está na resolução do CNPE, usar o CD e, eventualmente, alguma obrigatoriedade de oferta ao Mercado Livre. Eu fiquei um pouco decepcionado quando ocorreram poucas ofertas desses novos... Obrigado. Desses novos... Não, já estou terminando. Desses novos ofertantes, poucas ofertas para cliente final, né? E, eventualmente, até como a distribuidora ela ganha na movimentação do gás, eventualmente, uma oferta a um custo, digamos, menor, que viabilizasse um determinado mercado, que com o preço atual não é viabilizado, isso pode ser muito interessante para a distribuidora. Quanto mais gás ela movimenta na rede, mais ela ganha. Pode passar. Bem, eu não vou falar disso daí, porque a Simone acabou comentando. Eu vou deixar que vocês já ficaram com as observações dela, mas eu não podia deixar de ressaltar assim, que quando eu vi esses últimos dias essa resolução do CNPE, eu fiquei muito otimista, né, porque ela é muito importante, ela praticamente indica o norte, que deve ser indicado, ela aborda as principais ações necessárias para se alcançar a efetiva abertura do mercado de gás. Então, aí eu separei algumas das principais, mas a Simone já comentou, e aí você puder ir lá para a última. Pode passar, pode passar. E aí eu só queria deixar uma mensagem final, assim, que eu entendo que assim, a gente já saiu, demos a arrancada, estamos há pouco mais de um ano, a gente ainda está distante do objetivo, a gente precisa avançar, mas tinha uma expressão que o espanhol usava que eu gosto muito, né? Ó, sem pressa e sem pausa, né? Vamos sem pressa, mas sem pausa. Então, Simone, o que a gente deseja, todo o mercado deseja, é que vocês andem sem pressa, mas sem pausa. Tá? Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigada, doutor Bruno, pela excelente explanação. E agora eu vou passar a palavra ao doutor Reinaldo, que vai fazer a mediação de perguntas e interação com os nossos convidados. Bom, muito bem. Trabalhei muitos anos em empresa espanhola, mas eu vou usar um ditado italiano. Piano, piano se va lontano, né? Então, sem pressa e sem pausa. Eu acho, na verdade, sim, poxa vida, eu acho que foi extremamente positivo tudo isso que a gente está vindo, né? Tá vendo, e queria parabenizar aqui a Simone e o Bruno, e passar, vamos dizer, eu quero mais passar algumas mensagens para nós, né? Eu diria que se tem uma coisa que ficou clara, é que nós temos que estudar e acompanhar de forma proativa toda essa mudança regulatória que está acontecendo, porque ela nos impõe uma série de novos desafios, né? Então, acho que, sem dúvida nenhuma, temos aí uma super agenda regulatória, né? Realmente só posso te parabenizar, Simone, porque... vamos dizer, eu que tenho uma tradição maior do setor elétrico, né? Estou vendo aí o mercado de gás, né? Se alterar e se alterar de uma forma que vai trazer muito mais concorrência, que eu acho que é um negócio que é absolutamente fundamental para o país. Do ponto de vista mais nosso, né? Eu diria que a gente agora tem um duplo desafio quando você tem a abertura do mercado, e Bruno, por favor, Simone, me corrijam. A gente estava acostumado a vender, porque comprava fixo. Agora nós temos que aprender a comprar e vender. Tá certo? Então, mudou o nosso desafio. Hoje não é só construir uma rede e vender, porque tinha um preço fixo dado por um monopolista, né? Hoje nós temos que aprender a vender, continuar vendendo, mas ganhar competitividade sabendo comprar, né? E essa vai ser a grande inteligência, quer dizer, como é que nós vamos conseguir, o que não é fácil, né, Simone? Não é fácil por quê? Porque nós vamos ter que ter, dentro de uma cultura
monopolista, porque afinal nós também temos atividades que são monopólio, a atividade da distribuição, como bem disse a Simone e o Bruno, é uma atividade de monopólio natural, mas dentro dessa cultura monopolista, trazer a cultura concorrencial do comercializador, né? E, obviamente, que nós temos que comprar melhor do que o nosso cliente final, né? Porque a hora que a gente consegue comprar, a gente consegue, por exemplo, ser mais competitivo para um GNV. Se eu consigo comprar competitivo, eu posso conseguir vender um GNV, que é um mercado, obviamente, concorrencial, de uma forma mais competitiva. E eu tenho que sempre garantir que eu vou comprar melhor do que o meu cliente final está comprando. Porque se ele conseguir comprar mais barato do que nós, ele sai e nós vamos ficar só com a tarifa de uso, né? Então, quando eu penso nisso, eu penso o tamanho que é o desafio para nós. Porque nós vamos ter que aprender a comprar, além de vender, sabendo que temos, obviamente, uma rede para gerir. Simone, eu acho que a minha pergunta aqui talvez seja, não sei nem se será muito específica, né? Mas assim, eu vivi muito no setor elétrico, nós falamos em geração, transmissão e distribuição. E é uma zona cinzenta o que é transmissão e o que é distribuição, né? Mas a regulação é federal, né? Então, e nos contratos legados, o que a gente viu foi que muitas das empresas de transmissão ficaram com ativos de distribuição, né? Então, assim, a gente chama uma empresa de transmissão quando é acima de 230 mil volts, né? Abaixo de 230 mil volts seria distribuição. Numa empresa como a CEMIG não faz diferença, porque a gente aqui é verticalizado. Mas, vamos dizer, quando você fez as cisões lá atrás, você criou empresas de transmissão que tinham uma série de ativos que, ao final, são ativos da distribuição, né? E talvez aqui fica essa pergunta, né? Como é que a gente vai conseguir, de fato, separar, do ponto de vista técnico e do ponto de vista regulatório, o que é o gasoduto de transporte e o que é a rede de distribuição? E, no caso concreto nosso, né? Eventualmente nós podemos, dada a nossa história, ter parte nossa que seria considerado o gasoduto de transporte, né? Então, ainda num cenário de que, claro, tem essa necessidade de harmonização das regulações. Então, queria um pouco a sua opinião sobre isso e talvez uma outra mais geral, qual a importância, né, para a viabilização do mercado de gás natural da privatização da Eletrobras, porque ela implica aí vários compromissos do ponto de vista de crescimento de termoelétricas a gás. Mas, desde já, os meus parabéns por toda essa história, por essa agenda regulatória que traz para nós tantas perspectivas positivas. Muito obrigada, Reinaldo, pelos seus comentários. Eu acho que eles são completamente coordenados com essa conversa que a gente teve. Então, passando à primeira questão, né, a primeira pergunta. Quando você vai, aí o Bruno também me ajuda, quando você vai desenhar um processo de reforma, e esse é um processo que eu acho que talvez a grande diferença foi o amadurecimento do mercado. E a ideia de que a gente, quando foi discutir o marco legal, a gente discutiu primeiro um modelo de abertura do mercado. Então, estávamos assim, maduros em relação ao modelo de abertura do mercado. Então, o primeiro elemento é que nós tivemos, sim, que lidar com eu diria assim, com esses aspectos de competências constitucionais. Então, para isso, do ponto de vista do transporte e da distribuição, em que pesem serem malhas interligadas, em que pesem serem malhas que, no futuro, certamente terão códigos de rede comuns para garantir essa operação, e que terá um gestor técnico, como o Bruno aqui colocou muito bem, e que se buscou no modelo, escolheu o que a gente chama de gestor de área de mercado, que pode ser um terceiro agente, mas pode ser um transportador mais maduro,
aquele que sai na frente com a sua experiência, qualquer um dos três que aí estão, mas, sobretudo, a gente tem que olhar a governança, né? E aí a escolha que se fez foi não ter um operador técnico, a exemplo do ONS, mas que a gente vai ter uma governança nessa lógica de gestor de área e mercado, com conselho de usuários, mas que as funções, Bruno, são exatamente essas. Então, no momento em que se começar a regular o gestor de mercado, e está lá, acho que é o primeiro tópico da nossa regulação adicional, nós teremos que dar a ele exatamente essa característica de gestor técnico que você colocou muito bem. Então, a primeira escolha que fizemos, voltando à pergunta do Reinaldo, é porque eu quis aproveitar, porque eu acho que essa observação do Bruno foi muito importante. A primeira questão é, nós fizemos uma escolha de que o transporte é inteiramente desverticalizado da distribuição. Então, quem faz o transporte de gás não pode ser um agente que faz a distribuição de gás. Então, esse foi a primeira escolha. A segunda escolha, que é muito importante, foi a escolha de desenhar parâmetros técnicos. Porque, à medida que o tempo for passando, a própria expansão da malha vai sinalizar que nós vamos ter cada vez mais, de uma forma muito definida, o que serão gasodutos de transporte, que assemelham-se à distribuição, né? Grandes troncos, de gasodutos de distribuição, gasodutos de diâmetro menor, muitas vezes até em muitas situações com material construtivo diferente de um gasoduto de transporte. E eu acho que a gente vai amadurecer juntos exatamente a forma como essa malha vai se expandir. Então, de um lado, a gente tem o primeiro aspecto, que é o aspecto da desverticalização, e o segundo aspecto, que é o aspecto da definição de critérios técnicos claros que vão levar em conta topologia de rede, que vão levar em conta características como diâmetro, pressão, mas também vão levar em conta função. Então, aquela malha que certamente entrega gás para o consumidor final, e é uma malha, tipicamente uma malha capilarizada, não restará dúvida que é uma malha de distribuição. Mas esse é um trabalho que faremos também em conjunto. E a sua segunda pergunta sobre a capitalização da Eletrobras, eu acho que ela é boa para o mercado de gás e ela é boa para o Brasil, porque a gente tem que reconhecer que a nossa grande estatal do setor elétrico, ela perdeu capacidade de investimento. Então, eu acho que talvez o grande benefício que se trará também ao mercado de gás é permitir que ela volte a ter capacidade de investimento. E é nisso que nós acreditamos. E a gente entende o quanto é fundamental que a gente, no Brasil, amadureça essa integração setor elétrico e setor de gás. O Bruno, para mim, sempre foi um exemplo, e eu vou fazer uma indiscrição misturada com a inconfidência, porque assim que acabou o processo da Lei do Gás 11.909, o Bruno nos encaminhou uma correspondência, né, Bruno, preocupado com o que tínhamos deixado de lado, e eu que não costumo perder nem viagem, nem oportunidade, naquele momento percebi que a gente tinha ali um grande espaço de concertação e de conversas, e digo a vocês que a primeira pessoa que me falou em gas release foi o Bruno, lá meados de 2009. Foi a primeira pessoa que trouxe para nós uma série de conceitos, né, que a gente acabou hoje, finalmente, trazendo nesse novo desenho do mercado de gás. Então, eu queria, Bruno, aqui, se eu não tive a oportunidade de fazer ele em outra ocasião, agradecer o quanto você contribuiu aí com o nosso... Aquela época, eu estava lá no chapéu de poder concedente para que chegássemos a esse desenho. E mais, continua nos desafiando, porque ele sempre está nos dizendo que o que está faltando e a gente tem buscado aí alcançar, mas também lembrando que essa é uma reforma que se faz em fases, a exemplo do que foi feito nos países europeus que foram inspiradores para nós. Muito obrigada, pessoal. Excelente oportunidade e estar aqui com vocês é um espaço que a gente
fica muito feliz em ter tido a oportunidade de desfrutá-lo. Muito obrigada. Muito obrigada. Doutor Reinaldo, pode falar, doutor Bruno. Não, só bem, Simone, é bom ter uma pessoa assim com uma memória assim de toda a história assim, mas realmente aquele ano 2009, eu até me pronunciei contra até a posição da Abegás, né? Que a Abegás, a princípio, ela foi naquela, não mudar nada é o melhor, né? Bem, foi o pior, e eu fiz questão de escrever, de formalizar isso, a Simone lembra disso, mas assim, bem, chegamos lá, né? Demorou um pouco mais, mas a gente está aqui. E só para complementar a questão de gasodutos, assim, quando tem hoje uma questão aí em litígio, que é o subido da serra lá da Comgás, e eu tive até estudando um pouco sobre isso, e não existe um modelo, sabe? Se for em várias regulações, assim, como se classifica num país A, B, C ou D, o que é um gasoduto de transporte, o que é distribuição. Cada um tem uma característica diferente, então isso é um trabalho que realmente a Simone vai ter que pensar muito, assim, né? Porque no final você tem que escolher, né? E com relação ao operador técnico do sistema, por exemplo, lá na Espanha é a Enagás, que é a operadora dos dutos, é a operadora dos terminais de entrada de regasificação, mas tem outros países que chegam a ter 3 gestores técnicos do sistema, assim. Então, acho que essa proposta da Simone, de que, olha, o que o operador que tiver de forma mais estruturada pode assumir essas funções. O importante é ter um gestor técnico-sistema que se construam todos esses digamos, planos de contingência em caso ocorram, né? Quer dizer, porque isso ocorre. Olha, na Espanha teve, nos últimos tempos, teve um comercializador, e eu acho que no setor elétrico aqui aconteceu a mesma coisa, teve um comercializador que vendeu o gás, não colocou o gás no sistema, o gestor técnico só foi apurar um mês depois, aí tinha aquele buraco, fez um leilão para cobrir o buraco, esse mesmo comercializador entrou de novo, ofertou e não entregou. Quer dizer, então, assim, um gestor técnico-sistema é fundamental para você ter um equilíbrio, e no final o que a gente busca é preço, é competição, mas busca segurança energética também. Então, nesse ponto a gente tem que trabalhar bastante, mas assim, o importante, e não só a Simone, né? Eu quero reconhecer a equipe que a Simone tinha lá no Ministério também, poxa, era 100% e continua lá tocando, mesmo sem a Simone, ela deixou a gente muito bem treinada lá. Muito bem, deixa eu aproveitar que a experiência do Bruno aí, assim, na Naturgy mesmo, né? E contar aqui para nós o seguinte, como é que a gente faz de 70 mil clientes para ter 700 mil? Né? Eu acho que, assim, que essa é a experiência, obviamente, do Rio, é uma experiência espetacular, né? Seja no GNV, seja no residencial, sei lá, o que você pode contar para nós aqui que efetivamente vai nos permitir aí acelerar esse crescimento? Eu acho assim que eu me lembro da época que eu vim aqui e não tinham nem 10 mil clientes, né? Hoje tem 70 mil, eu acho que estão no caminho certo, mas assim, eu acho que é um pouco isso. Num primeiro momento, é muito normal você lançar redes e não se preocupar com os clientes âncoras, os clientes de maior consumo. Então, isso é natural, né? Mas é muito importante, assim, ter esses clientes âncoras. Eu comentava há pouco, assim, que às vezes o mercado comercial como um todo usa muito equipamentos elétricos e às vezes, assim, individualmente não são grandes consumos, mas se você soma todo aqui, BH tem muito restaurante, muito bar, eu acho que teria que ver os shoppings, cogeração. Eu acho que pensar em redesenhar tarifas, né? Pensar em, eventualmente, como se falou, comprar melhor, comprar eventualmente um gás e dirigir a um determinado mercado que, se você coloca num custo médio, você não chega à concorrência, e saturar. Quer dizer, é muito comum. Eu fui diretor comercial, então eu queria ir lançando rede e captando, mas chega uma hora que você, o que eu deixei para trás, sabe? Então, você ter um trabalho de voltar e ir saturando aquele mercado, eu acho, porque é uma saturação de uma rede que você já investiu.
Então, é mais barato. E uma coisa que a gente tinha em mente é o seguinte, olha, a gente não pode perder nenhuma nova construção, porque a nova construção ela já tem que entrar com gás. Se ela entrar com GLP, depois é mais difícil. Então, assim, não perder nenhuma nova construção. Tem outras aqui, mas me lembrando agora, eu acho que isso... Mas eu acho que vocês estão no caminho certo. Acho que chegaram a 70 mil. Agora, demora a chegar no primeiro 100 mil. Depois, vai rápido nos outros 100 mil, a cada período. Parabéns aí a Gasmig aí. Tá certo, nós recebemos algumas perguntas, eu não sei se teremos tempo hábil para todas, mas vamos lá tentar responder o máximo possível. A pergunta de Lucas Gomes: qual a perspectiva de uma revisão tarifária para o transporte de gás que inclua as tarifas e as penalidades cobradas pelos transportadores? Opa, obrigada, essa pergunta é para nós. A nossa expectativa é concluir o processo de revisão tarifária de todos os aspectos que inclui receita máxima, né? No final, o que nós vamos considerar nesse processo é definir como será avaliado a base regulatória de ativos da malha de transporte e ela, por sua vez, será a base para definição da receita máxima. Então, ao longo de 2022, e a expectativa é concluir esse processo até o final de 2022. Mas eu faria uma sugestão, se vocês me permitem. Nós tivemos um processo muito exitoso com a revisão da tarifa da TBG, e ele já é uma boa referência e que tem permitido a TBG, inclusive, ousar como transportadora ali que ocupa o estado de São Paulo, basicamente, e os estados da região sul, em termos de malha. Então, acho que era uma boa experiência para que vocês já pudessem verificar como se deu esse processo, porque certamente ele será replicado nos demais transportadores, estou falando da NTS e da TAG, mas, sobretudo, esse processo vai servir de base para o texto da resolução que disciplinará essas questões, tá bom? Mas cobrem da agência, a nossa expectativa é fazer essa regulação em 2022. Muito obrigada. Muito obrigada. Uma outra pergunta. Primeiramente, a pessoa que enviou a pergunta, Daniele Dias, gostaria de parabenizar a doutora Simone Araújo pelo profissionalismo e representatividade da mulher nesse mundo da energia no Brasil. E ela pergunta sobre os desafios e diretrizes da ANP para a interiorização da rede de transporte no Brasil, atendimento no interior do Brasil. Daniele, é isso o nome, correto? Exatamente, Daniele. Muito obrigada, você colocou um elemento fundamental, né? Que é o elemento da diversidade, que eu realmente acredito que ele é transformador. E por isso, muito obrigada pelas palavras gentis. Daniela, eu acho que a gente tem dois elementos aí muito importantes a considerar, né? Se eu tivesse trazido um mapa da malha de transporte de gás, a gente ia verificar que, do ponto de vista do transporte de gás, a malha ela é muito litorânea, à exceção do gasoduto Bolívia-Brasil, não sem razão. Isso se deve, basicamente, ao fato de que a nossa produção nacional está basicamente no litoral. Mas existem, eu diria assim, alguns elementos que sinalizam uma interiorização. E o segmento de distribuição, ele é fundamental para que a gente possa efetivamente interiorizar o gás. A primeira consideração é levar em conta o potencial de biometano. Biometano é metano. Então, ao final, o que a gente quer é uma oferta de metano. Gás natural é metano, biometano é metano também, como o próprio nome diz. Então, hoje, quando você tem a faculdade de poder injetar biometano, tanto nas malhas de distribuição quanto nas malhas de transporte, e na malha de transporte isso decorre da nova lei, isso é o primeiro elemento que você está oferecendo infraestrutura para um potencial enorme, especialmente
no que a gente chama no setor do agronegócio, e há quem chame o biometano, o biogás do pré-sal caipira, que é aquele que vai permitir que as malhas que você possa finalmente interligar o centro do Brasil às malhas de transporte. E aí eu queria falar do aspecto do papel da distribuidora. Quando a distribuidora consegue nuclear, às vezes, consumos localizados, e aí esses consumos localizados, eles podem começar, por exemplo, com gasodutos virtuais, GNC e GNV, que podem ser prestados pela própria distribuidora, ou que podem advir de um outro agente autorizado pela agência. Esse consumo ele tende a criar redes locais, e o adensamento dessas redes locais faz naturalmente gerar a necessidade de você construir, muitas vezes, uma malha de transporte para levar quantidades maiores de gás. Mas hoje a gente dispõe de alternativas tecnológicas impressionantemente viáveis, a exemplo do GNL, né? Já podemos falar dos corredores verdes. Nós temos o biometano e nós temos aí uma expectativa de aumento de quase 40% da produção de gás, especialmente do pré-sal, nos próximos anos. E também estamos vendo eu diria assim, quase renascimento da produção de gás em terra dos produtores independentes, especialmente no Nordeste. Então, eu acho que existe um cenário extremamente positivo, mas, de novo, que exige do regulador federal e estadual uma capacidade de resposta para fazer frente ao maior aproveitamento do gás e aí contribuir com aquela que é a sua preocupação com a interiorização do gás. Obrigada. Muito obrigada. E, infelizmente, o nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer ao Rodrigo Assis Cardoso, Lilian Cabral, Welder Souza, que enviaram perguntas. Nós vamos passar essas perguntas e, se elas sendo respondidas, tentaremos, então, enviar as respostas para vocês. Agradecemos imensamente a participação da doutora Simone Araújo, do doutor Bruno Armbrusti e a condução do doutor Reinaldo Passanezi. Chegamos ao final do painel GasMig de hoje e lembramos que esse evento foi gravado e será disponibilizado para visualização posterior. Muito obrigada pela presença de todos vocês, muito obrigada a todos vocês aqui no painel. Tenham um ótimo dia e até o próximo painel GasMig. Boa tarde.